Abraço a todos, eu sou o Valdecir Feira Nunes. Amigos, deixa eu falar um pouco com vocês, é coisa de minutos, espero que seja só um pouco de minutos. Gente, presta atenção, nós, seres humanos de hoje, uns mais, outros menos, conhecemos a vida, certo? Nós vemos que muitos de nós, ao bebermos bebidas alcoólicas, perdemos a cabeça, alguns de nós estrupam, batem, agridem pessoas, certo? Alguns ficam doentes de tanto beber, não conseguem largar e morrem de tanto beber ou por problemas causados pela bebida, certo? É a verdade. E muitos de nós, religiosos, proibimos a bebida por causa disso. E muitos de nós afirmamos que Deus proibiu que o homem bebesse, ainda que fosse um golinho. Muitos de nós proíbem, falando que Deus proibiu. E eu respeito isso e eu entendo isso. Tá? Eu respeito a fé alheia, eu respeito a opinião alheia. Tá, mas presta atenção, Moisés, aquele da Bíblia, aquele do Mar Vermelho, aquele que, amando de Deus, libertou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, esse Moisés também conhecia a vida. Ele lidou com seres humanos, ele comandou seres humanos, ele liderou o povo de Israel, tirando-os do Egito. Moisés também conhecia a raça humana, conhecia os efeitos da bebida. Por que eu faço? Porque o homem, falo isso, porque o homem sempre foi assim. Eu vou dar dois exemplos que Moisés conhecia os efeitos do álcool no homem. E que por causa do álcool, muitas coisas erradas aconteciam. Moisés conhecia isso. Foi Moisés que escreveu os livros antigos, os primeiros livros antigos. Foi Moisés. Por exemplo, o caso de Ló, que bebeu demais, as filhas dele aproveitou do que ele estava bêbado e gerou o filho dele. Foi Moisés que escreveu, Moisés conhecia isso, ele que escreveu. O caso de Noé, mesma coisa, tomou demais, aí um dos filhos dele viu ele meio despido. Entendeu? Então Moisés também, Moisés como nós, ou melhor do que nós, conhecia os efeitos do álcool no homem, ou em muitos homens. Moisés conhecia. Tá. Bom, Moisés era religioso, Moisés seguia Deus, Moisés era fiel a Deus. Como os religiosos de hoje também afirmam que são fiéis a Deus. Moisés falava com Deus. Os fiéis de hoje também diz que falam com Deus. Os fiéis de hoje proíbem o álcool baseado no que eu já falei. Baseado em que muitos homens bebem e não sabem o que está fazendo, apronta meio mundo, ou permite que aconteça errado. Então, por isso, eles proíbem e falam que Deus mandou proibir. Tá. Moisés também falava com Deus. Conhecia os efeitos do álcool como nós conhecemos. Presta atenção. Já Moisés, no livro 6, no livro de Números, capítulo 6, versículo 20, 21, por aí. Moisés, mesmo conhecendo o que nós conhecemos hoje, os problemas do alcoolismo, os problemas de quem bebe e, às vezes, perde a cabeça, não percebe o que está acontecendo e permite que aconteça coisa errada. Exemplo, o que aconteceu com Ló e o que aconteceu com Noé.
Então, eu estou falando de homem experiente, de homem que conhecia a vida. Moisés, mesmo conhecendo, permitiu que o homem bebesse. Porque ele, Moisés, afirma que Deus falou para ele que o homem comum, o homem que não fosse narizeu, que é um voto que tinha antigamente, poderia beber. Moisés fala isso. Muito bem, no julgamento final, Moisés vai comparecer perante Deus e será julgado os seus atos. Como os religiosos de hoje vão comparecer perante o julgamento de Deus e vão dar conta dos seus atos de hoje. Moisés viu o estrago de gente que não sabe beber, bebe demais e faz estrago. Moisés viu isso. Mesmo assim, ele disse que falou com Deus e Deus permitiu que bebesse. Os homens de hoje dizem que falaram com Deus, também veem o estrago que muitos homens fazem porque bebe, não tem juízo, bebe demais, ou por problemas. Eles falam que Deus proibiu de beber. São duas versões em contraditório sobre a bebida. Um conhece a vida, conhece o estrago de muitos que bebem e falou, Deus mandou beber. O outro conhece o estrago da vida, conhece os problemas que muitos têm por beber e falam, Deus proibiu beber. Um é contraditório ao outro. Ambos vão comparecer ao juízo final. Moisés terá que provar que Deus falou com ele que pode beber. Os homens de hoje terão que provar diante de Deus no juízo final que Deus falou que não pode beber. Pelos mesmos motivos. O problema do homem beber e muitos fazer estrago. O motivo é o mesmo. Mas o comportamento é diferente. Ambos dizem que confiam em Deus. Os de hoje diz que Deus falou com eles e proibiu beber. O Moisés de ontem disse que Deus falou com ele que pode beber. No juízo final, o mentiroso ficará fora do reino dos céus. Cristo falou, o mentiroso estará fora do reino dos céus. Se Moisés mentiu, ele fica fora do reino dos céus. E os religiosos de hoje que proibiram, falando que Deus proibiu, vão entrar no reino dos céus, se depender disso. Mas se Moisés falou a verdade, ele entra no reino dos céus. E os de hoje, por mentira, vão para o inferno. Eu acredito que Moisés falou a verdade. Que Deus, mesmo com os problemas todos que tem, Deus permitiu que o homem bebesse. Eu acredito no que Moisés falou. E o próprio Cristo disse que bebeu vinho. Ele fala isso. Ele fala que veio João Batista, não comia, não bebia, e o povo dizia que tinha demônio. Ou alguns ali diziam que tinha demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo vinho, e vocês também dizem que tem demônio. Então o próprio Cristo disse que bebia vinho. Então eu quero saber aqui, eu acredito que Moisés falou a verdade e que Deus permitiu beber. Os homens de hoje que não, eu respeito os homens de hoje. Mas no juízo final, vocês não entram no reino do céu se estiver mentindo. E se Moisés estiver mentindo, Moisés não entra e vocês entram no reino dos céus. Eu acredito que Moisés não mentiu. Raciocine, pense no que eu estou falando. E vocês sabem que eu estou contando a verdade aqui. E eu não estou julgando vocês, mas Deus vai